Finalizando a semana da tier list, a gente vai trazer os atiradores e vamos classificar todos eles. Os mais fortes, os mais fracos. Que posição será que tá o seu ADC favorito? A gente vai fazer tudo isso nesse vídeo. Então, ó, já deixa o likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Ó, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você todas as outras tier lists que a gente fez nessa semana do mês de março, tá? A gente encerra por aqui em abril, a gente faz novas tier lists também. Então, só clicar em qualquer um desses vídeos que tá aí em cima, que você vai pra eles e assiste, tá aí? Tá tudo separadinho, bonitinho. E na nossa tier list aqui são 5 tiers, como sempre, indo do muito forte até os heróis que estão mais fracos no momento, tá? Vamos começar logo pela Lady Sun, que já abre o nosso tier aqui dos muito fortes, do SS, né, como a gente chama. A Lady Sun, pra mim, continua sendo uma das melhores escolhas da ranqueada. Só pra você entender, eu sempre recomendo a Lady Sun pra todo mundo que tá migrando de rota, que quer aprender a jogar de atirador, e o pessoal que de repente começou no jogo agora, só fica jogando de Rui, Luban, fica com os dois bonecos e fala, pô, mas cara, eu quero aprender um ADC melhor. Vai pra Lady Sun. A Lady Sun é uma heroína que vai ser utilizada em todos os elos, literalmente, desde o primeiro até o último. É uma ADC que é muito picado no competitivo, e o que eu acho bom nela é que ela é simples e muito forte. Ou seja, um herói que tem pressão de rota, que é fácil mecanicamente, você não precisa jogar milhões de partidas para ficar muito bom com ela, e ela tem um late game, um mid late game muito forte também. É um dos ADCs mais completinhos que a gente tem no jogo, e pensando no cenário de ranqueada, é sem dúvida nenhuma a minha melhor escolha para você subir de elo, tá? De todos que eu vou falar nesse vídeo aqui, claro que ela não é a ADC mais forte, mas ela é a melhor escolha para todo mundo que tá migrando ou que tá começando aí na vida de atirador, tá? Vamos falar de um outro herói, o Feng. O Feng eu já encaixo ele no tier de forte. Ele é muito utilizado, até em elos mais altos também. É um ADC independente, é um ADC que joga side se precisar. Ou seja, ele pode ir para uma rota lateral no meio do jogo, puxar o wave, trocar um X1 ali com o assassino e depois se posicionar, sair, voltar para o mid. Poucos atiradores conseguem fazer isso com muita eficácia, então o Feng consegue também. É um ADC bem independente, pensando em ranqueada é sempre bom, né? Você tem um ADC que não depende tanto assim de time, e ele é muito bom no 1v1. O nível 4 dele é absurdo, ele vai explodir praticamente qualquer atirador, mas é um ADC que é bom que você tente pegar vantagem. Tem um Feng atrás ou um Feng que não pegue muita vantagem ali no começo do jogo, vai tomar autoscale para alguns outros atiradores que estão mais fortes no meta e vai ter mais dificuldade de jogar contra eles, tá? Então, uma ótima escolha, mas também vale a pena você dar uma boa treinada com ele para você entender os limites, quanto que você ganha a troca, quando você não ganha, porque tem diferença sim, e no caso do Feng vai fazer muita diferença você entender esse tipo de coisa. Já o Luban, queridinho de muitos aí, eu pensei várias vezes se eu deixava ele entre no bom ou no meia bomba, mas vou analisar de forma bem geral e eu considero ele um ADC bom, um ADC meio que ok. Pensando em dano, pensando em potencial de levar torres, pensando em um time com uma baita composição, o Luban é um ótimo atirador. Se você joga trio, se você tem um suporte sempre te protegendo, o Luban se torna uma escolha forte. Porém, o cenário da ranqueada não é esse, né? Se você joga sozinho, seu time vai pegar uma composição toda torta, seu suporte nem liga pra você, então você vai ficar muito solitário. O Luban é um péssimo herói pra esse tipo de coisa, porque ele não tem mobilidade, ele simplesmente é explodido facilmente. Se você tá nos elos mais baixos, você tá no diamante, no mestre, até no grão-mestre, não vai sentir tanta dificuldade. Pode ser que você pegue o Luban e ainda carregue jogos. Mas em elos mais altos, próximo do épico, próximo do lenda, você vai ter muita dificuldade de jogar com esse tipo de herói, porque do outro lado geralmente vai ter muitos assassinos, muitos heróis com muita mobilidade, e aí o teu Luban vai ficar vendidão lá, paradão, filho, esquece, tu vai tomar 2, 3 skills, os caras pulando na tua boca, e você simplesmente não vai conseguir clicar no jogo. Então ele é um bom herói, mas é dependente de composição, então não dá pra gente colocar ele muito mais longe do que isso. Já a Irene, coitada, a Irene tá num momento muito ruim no meta, guys, e ela se torna o ADC mais fraco que a gente tem atualmente. É claro, eu, por exemplo, gosto de jogar bastante de Irene, é um dos ADCs que quando veio eu joguei bastante, continuo gostando, mas entendo que não é o melhor momento pra ela. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar nos comentários, ah, mas eu de Irene, quando pego 4, 5 itens, late game, carrego. A Irene é muito forte no late game, isso é fato. O problema é isso. Primeiro, o problema já é esse, né? ADCs que dependem muito de late game, que são fracos no começo e no meio do jogo, já é um baita problema, porque teu time geralmente vai fidar mais cedo, a galera vai fazer muita besteira no começo do jogo, e você muitas vezes nem vai ter esse late game todo, ou vai chegar no late game todo fraco, todo, né, todo mal. Agora, aí, e se você quiser heróis que escalam pro late game, você tem outras escolhas que a gente vai falar nessa tier list, que são muito mais fortes que a Irene. E às vezes tem até um mid game mais decente. Então a Irene, ela é boa sim, só na fase final do jogo, e se você quiser escolhas para esse tipo de coisa, você tem outras muito melhores. Então não tem muito como discutir. Irene no momento é fraco. Falando um desses heróis é o Marco Polo, tá? Que já se encaixa no tier de forte. Ele também tem um começo de rotas muito difícil, é um herói que depende ali dos seus 3 itens para começar uma brincadeira legal, a ultimate dele é quebradíssima, pode destruir uma fight, e é claro, ter uma composição ajuda o Marco Polo, porque ele consegue lutar muito melhor. Se ele tiver gente para iniciar a fight,
ele entra com a ultimate ali e rasga todo mundo. E ele também é uma escolha mais consistente do que a Irene pro final de jogo, pro late game. O problema dele é você tomar esse cuidado com o começo de jogo, que é bem abaixo, e também é um herói que você precisa ter muita noção. Mecânica, claro, mecânica com ele importa, ele tem alguns detalhes de mecânica que é bem importante. Mas a noção da ultimate é o que faz o Marco Polo ser bom ou ruim. Se você ulta nos momentos certos, você vai conseguir ganhar o jogo sozinho. Se você ulta no momento errado, você perde o jogo solo. Então é um herói muito difícil de jogar, pensando nesses quesitos, mas ainda assim vale a recompensa, caso você jogue muito bem. Já com sorte, o pessoal sabe nas lives que talvez no momento seja meu top 3 atiradores que eu mais jogo. Não são os mais fortes, são os que eu mais jogo. Gostaria de colocar ela no forte, porque eu considero ela com a build de velocidade de ataque muito forte, mas ela tá um pouco abaixo desses outros atiradores aqui, então no momento ela vai entrar no bom, à frente dos outros, que eu vou colocar nessa lista aqui, mas ela tá um pouquinho abaixo de Feng, Marco Polo e alguns outros ADCs que vão aparecer aqui também. Muito boa para duelo 1v1, para você jogar contra assassinos, para uma ranqueada onde você tá sozinho, só tá com rando e você percebe que teu time é ruim, vai de consorte, porque ela tem uma chance legal de se virar sozinho e conseguir carregar uma partida, principalmente se você conseguir uma vantagem no começo do jogo, mas é uma heroína que tem suas limitações, né? No late game ela vai tomar outscale, vai ter outros atiradores que são muito mais impactantes que ela, então a consorte ela é um pick mais de resposta, tá? Pensando em competitivo, em elo alto, ela é mais para resposta. Pensando na ranqueada no geral, eu recomendo que você pegue ela quando tenha muito dano do outro lado, principalmente físico, né? Mas muitos assassinos, muita gente que vai pular em você e você não vai ter ninguém para te proteger. Você vai ter que se proteger sozinho e para isso a consorte é muito boa. Já o Alessio, o nosso canhão rubro, esse aqui vai subir, tá? Esse aqui tá no tier forte, no forte mais ainda, querendo sempre ameaçar o muito forte, porque é um herói extremamente completo, muito bom para teamfight. O late game dele, o mid late game dele é quebradíssimo, faz um combo absurdo com Dahlia, com outros heróis também. Se você tem uma composição boa, o Alessio vai bater free, vai causar muito dano. 3 tapas dele no late game mata praticamente qualquer atirador, mata qualquer maguinho. É absurdo, é muito forte. O problema do Alessio é o começo de jogo. O começo de jogo dele não é tão ruim. Você tem os primeiros níveis ali, se você trocar certinho, você até ganha umas matchups que não era para ganhar. Mas, ainda assim, não é um bom começo de jogo comparado a outros atiradores, então você vai ter que tomar esse cuidado. Masterizar um pouquinho o Alessio, principalmente esse começo de jogo, porque se você tiver um começo tranquilo e um meio escalando, o teu meio pro final do jogo vai ser absurdo, você vai ganhar o jogo solo. Muito bom, muito recomendado, mas leva essas coisas em consideração. E o Baili abre o nosso tier do meia bomba, também é um herói que eu gosto de jogar, mas eu sei o quanto ele é limitado no jogo. É um herói que você... É um herói muito bom pra jogar no poke. Se você tem um Moze no time, se você tem uma composição que vai ficar jogando no poke, ele é bem interessante. O problema do Baili é aquele negócio, né? Ele não vai dar tantos ataques básicos na luta. Sim, você jogando de Baili, você tem que dar ataque básico. Você tem que ir pra frente, bater. Não é só ficar de longe snipando, não. Tem que dar ataque básico. Mas comparado a outros atiradores que vão ter um DPS muito mais efetivo, esquece, ele fica bem atrás. E você é muito dependente de acertar a segunda skill. Em elos mais altos, que a galera já é mais ligeira, tem mais reflexo, sabe usar bem as skills, você não vai ter tanto espaço para ficar acertando toda hora. E também, se tiver um assassino mais ligeiro do outro lado, ele vai pular em você. Mesmo que ele não te mate, que você consiga se reposicionar, você vai perder tempo, você vai perder espaço, você vai ficar um bom tempo sem bater na luta, o que vai ser definitivo enquanto o ADC do outro lado tá batendo free ou tá batendo muito mais que você. Então o Baili no momento é uma escolha meia bomba, né? Pode até ser útil em alguns jogos, mas não tem muito como colocar ele acima disso. O Hong Zong, esse aqui vai entrar no nosso tier de fortes, tá? Eu sei que algumas pessoas vão discordar, porque o começo de jogo dele é complicado, né? É um herói que não consegue pressionar tanto assim, não tem mobilidade, é um herói meio dependente de uma composição boa, mas não é bem assim. Se a sua composição for boa, ele vai impactar muito mais. Mas caso você jogue muito bem com o herói e consiga ter um começo de jogo não sendo tão pressionado, é bem possível que você escale legal. E o late game desse herói aqui, família, não tem como comparar, tá? Esse boneco deleta a massa, tanque, mago, ADC, quem quer que for. Late game dele é absurdo, a ultimate dele pra levar a torres, pra até causar um dano em área ali na área é muito forte. É um herói que sim, tem que ser masterizado, você precisa aprender a jogar bem com ele pra impactar legal o jogo. E você só precisa não ficar todo cagado no começo de jogo. Se você conseguir sobreviver ao começo de jogo, a sua recompensa no mid e late game vai ser absurdo, tá? O velho da lancha é muito forte. Completando essa lista dos fortes, a gente tem o Juiz, tá? Ele encerra essa lista aqui. É um herói que poderia aparecer aqui em cima. Já teve momentos que a gente classificou ele como muito forte. Acho que ele é um forte mais, sempre querendo bater ali do lado da Lady Sun. Começo de jogo dele é bem interessante, ele ganha a maioria das trocas por conta da passiva dele. E é um herói simples de jogar, é mais noção de posicionamento e quando você usar a segunda skill, de resto ele não tem muito segredo, bate muito free, tem duas builds, build mais off-tank, que ele vai tancar bastante,
e vai dar dano, e uma build que é 100% focada em dano, quando a sua composição ajudar, né, tiver corpo, tiver como te proteger, mas ele fica mais vulnerável nesse caso. Então é um herói extremamente versátil, tá? Entendo quem quiser colocar ele no muito forte também, não é nenhum absurdo. Mas pensando no conceito geral da ranqueada, eu vou colocar ele aqui do lado, porque eu não acho que ele fica muito atrás do Alessio, por exemplo. Eu não acho que ele tenha um papel muito abaixo desses outros heróis. Então, por questão de coerência, a gente vai deixar ele no forte, mas deixando essa menção rosa aí como se ele fosse um forte mais. E agora a gente tem a Arlie Gonsolie. Essa daqui eu sei que vocês já imaginavam onde ela ia aparecer, com certeza no tier muito forte. É o melhor atirador que a gente tem no nosso servidor, é um dos melhores atiradores que tem na China. Até hoje o pessoal considera ela top 1, top 2 atiradores que tem no servidor de lá. É um ADC extremamente quebrado, né? É claro, o começo de jogo dela, você tem que tomar cuidado. Uma Gonsolie morrendo 2, 3 vezes vai ser muito complicado de lidar. Mas se você conseguir sobreviver ao começo de jogo tranquilo, e dá pra sobreviver, porque ela vai de frenesi pra rota, se você usar bem nos níveis 1 e 2, pegar às vezes até uma pressão, esquece, tá? A Arlie vai escalar muito bem no jogo, é extremamente independente, ela não depende de time pra ficar criando coisas no mapa. E se você tiver uma galera comprando tempo pra você, e você vai no guarda-chuva, volta, dá dano, volta, se posiciona, e tem uma mecânica redondinha, sabe usar bem os guarda-chuvas dela, você vai simplesmente bagaçar uma fight. É muito difícil jogar contra uma Gong boa, tá? Muito difícil. Até pra assassinos, às vezes fica difícil, porque ela tem muita mobilidade, tem muito escape, consegue se reposicionar, consegue jogar os caras pra longe. Cara, é uma ADC que de verdade nem dá pra ficar elogiando tanto, porque ela tem tantas coisas boas que a gente vai ficar aqui falando um tempão, tá? Uma ADC muito forte. Recomendo pra todo mundo, exceto pra novatos. Se você começou no jogo agora e quer treinar com ela, legal. Mas saiba que é um herói que vai demandar aí 500, 600 partidas pra você começar a jogar no nível alto. É um daqueles tipos de herói que você precisa ter muito, mas muito jogo pra extrair o máximo dela. Lógico, pra elos mais baixos você não precisa ter tudo isso de partida, mas você vai começar fidando, não tem jeito. A Arlie é aquele herói que as primeiras 50 partidas é só feed atrás de feed, você não entende nada, é muito difícil, mas depois vai valer a pena a recompensa. E por fim a gente traz o Roi, o queridinho da galera. Esse aqui ele entra no bom, atualmente não tem como ser muito diferente. Tudo que eu falei do Luban se aplica um pouco a ele, porém o Roi pra mim tá um passo à frente do Luban, porque ele tem um pouco mais, ele não precisa bater parado literalmente, igual o Luban tem que fazer, e ele tem um pouco mais de recurso, né? Ele consegue trocar, por exemplo, com a Gong, que é o ADC mais forte do jogo. Um Roi estacado e uma Gong ali no X1 sincero, o Roi pode levar vantagem sim, pode até ganhar a trocação. Então isso por si só já coloca ele um pouquinho mais à frente, mas é aquele negócio, é um ADC sem mobilidade, que em elos mais altos é muito punido, você vai depender sim de ter um duo, um trio, ou de ter uma composição que vai te proteger. Você sozinho, com uma composição meme, jogando de Roi, esquece, padrinho. Tu pode se posicionar o quão bem for, você não vai conseguir fazer nada, porque vai pular 2, 3 assassinos na tua boca e você só vai morrer, né? Eu sei que em elos mais baixos não acontece muito, você é menos punido, mas saiba que em elos mais altos isso vai acontecer sim. Os caras vão te ver na tela, vão gastar flash, vão gastar tudo, vão só pular em você, e você vai ter que aceitar, porque você não tem dash, não tem muito o que fazer, tá? Então, Roi é uma boa escolha, na minha opinião, melhor que o Luban. Não acho ele melhor que a Consorte no momento, tá meio que do mesmo nível ali, dependendo do elo que você tá. Pode ser mais interessante, menos interessante, mas a gente encerra bem colocando ele no bom. Fechou, família? Então é isso, essa é a tier list, na minha opinião, dos atiradores do mês de março, levando em consideração vários fatores. Quero saber a sua, deixa aí embaixo também nos comentários, deixa o que você achou, concorda, discorda. Quero saber de tudo isso, se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.